Olá, olá! Seja muito bem-vindo a esta trilha de treinamentos, primeiros passos no HOS Financeiro. Eu sou o Eduardo Ramos, sou diretor e sócio na HOS Sistemas e eu vou te conduzir nesta trilha aí até você virar um expert no uso do HOS Financeiro, iniciando por esta trilha dos primeiros passos. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu quero te passar é como acessar o sistema. E tem uma coisa muito legal nisso. Você não precisa estar dentro da farmácia, você não precisa ter nenhum sistema instalado no seu computador. Você pode acessar o HOS Financeiro estando de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso a um computador e à internet, a um navegador de internet, você já conseguirá acessar o HOS Financeiro. Então, eu vou compartilhar aqui contigo a minha tela. E neste compartilhamento, eu quero te mostrar como acessar, como chegar nesta tela. E para isso, o que você precisa fazer é abrir o navegador e no navegador digitar app.hos.com.br. Digitando app.hos.com.br, você vai ser direcionado para essa tela. Olha só, deixa eu trocar aqui, vou para o Google. E vamos lá, app.hos.com.br. Então, de qualquer lugar que você estiver, em qualquer página que estiver, acessando app.hos.com.br, você vai vir aqui para esta tela principal de login do sistema. O primeiro login, o login principal, você não consegue criar sozinho. Vou te explicar o porquê. O sistema HOS, você tem lá aquela versão instalada no computador da sua farmácia, lá no servidor, lá você tem o teu banco de dados. E para que nós possamos te dar acesso ao Financeiro Web, nós precisamos ir lá e instalar um integrador de dados. Então, um dos nossos consultores vai contatar você, vai pedir o acesso, vai instalar o integrador de dados, configurar, acompanhar a subida desses dados, e aí com o ambiente web criado, os dados sendo integrados, ele vai criar um usuário e uma senha para você, ele vai te passar esse usuário e essa senha, e com este primeiro usuário e senha você conseguirá acessar o sistema e criar os demais usuários para as pessoas aí da tua farmácia que você queira. Para os seus funcionários, para os teus sócios, para os teus, quem sabe, investidores. Então, a quem você quiser passar o acesso, depois você vai conseguir criar esses usuários e passar esses acessos. Agora eu vou acessar aqui para mostrar para você, né, a cara do sistema e o que nós vamos ver aqui neste encontro. Então, quando você acessa, você cai nesta tela principal, que ela traz para você aqui uma série de como fazer, tá? Então, por exemplo, se você clicar aqui no cadastro de usuários, ele vai estar mostrando para você como é que você cadastra um usuário, um passo a passo de como fazer isso. Mas não é isso que nós vamos ver hoje, tá? Hoje eu quero te mostrar aqui, ó. Quando você loga, ele já mostra, você está navegando como HOS Sistemas. Se fosse você no seu caso, estaria ali, você está navegando como o nome da sua farmácia, tá? O nome da sua drogaria, o nome da sua empresa, do grupo de lojas, e ao lado estaria já o seu nome. Aqui para mim está como funcionário 1, porque é assim que eu estou trabalhando nesta base de teste, inclusive essa é uma base de teste, onde ela está preparada com dados fictícios para que eu possa te mostrar como você faz o uso do sistema. Uma coisa que é muito importante entendermos é que, olha só, eu vou até anotar aqui algumas coisinhas enquanto a gente vai caminhando, tá? Acesso, a gente já viu que é em app.hos.com.br. Agora o ponto 2. Todo usuário no HOS Web, HOS Financeiro, tá? HOS Financeiro, ele precisa ser um funcionário cadastrado. Tá? Hoje você já tem lá no Pharma um cadastro de funcionário. E lá no Pharma, aquele cadastro de funcionário, aquele funcionário cadastrado, ele já é o usuário. Então é a mesma coisa, né? Eu tenho um funcionário cadastrado, é igual a ter um usuário cadastrado quando a gente está no ambiente do Pharma. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Dentro do Pharma, lá na sua farmácia, você tem HOS Pharma, cadastros, funcionários. Dentro deste cadastro, todo mundo que é um funcionário cadastrado aqui, ele recebe um usuário no sistema, porque é o mesmo cadastro. Tá? O cadastro de funcionário é o cadastro de usuário. Entretanto, dentro do financeiro, isso é um pouco diferente, porque eu posso ter funcionários que não são usuários do módulo financeiro. Por quê?
Por exemplo, talvez a sua farmacêutica ela não precise ter acesso ao financeiro. Talvez a sua farmacêutica ela vai ter acesso ao Pharma, vai ter acesso ao P344, ao módulo de vendas. Então, nesse usuário, nesse ambiente, ela já tem usuário. Mas lá no web ela não vai ter acesso. Então, nós já temos lá o cadastro dela como um funcionário, mas não como um usuário. O que é uma outra coisa legal? Todo cadastro que você tem aqui, ele sobe automaticamente lá para o web. Então, você não precisa fazer 2 cadastros de funcionário. Não, é um único cadastro, ele está lá, e o que você faz lá é transformar ele em um usuário do sistema ou não. Veja aqui comigo. Ó. Nós temos o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e o funcionário 4 cadastrados. Agora vamos ver aqui no web. Ó. No web eu tenho aqui, ó, cliquei aqui em cima no canto superior esquerdo da tela, nesses três barrinhas, ele abriu os menus. Eu tenho cadastro, usuário, mas antes de usuário nós vamos em pessoas, que eu quero te mostrar uma situação. Nós vamos ter uma aula específica só falando do cadastro de pessoas, mas agora eu vou sobrevoar contigo a questão de funcionário. Tá? Uma coisa que é legal é toda pessoa, tá? Tudo é uma pessoa dentro do financeiro. Eu, Eduardo, sou uma pessoa e eu tenho tipos de cadastro. Então, eu, Eduardo, posso ser uma pessoa que é um funcionário e também é um cliente. Então, aqui no tipo de cadastro, eu vou selecionar agora só funcionário e vou aplicar o filtro. E ele vai listar para mim os 4 funcionários que nós vimos lá no Pharma cadastrado. Vamos comparar isso? Olha aqui, ó, lado a lado. Eu tenho o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e o funcionário 4. E aqui embaixo tem o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, funcionário 4. É os mesmos, é o mesmo cadastro. O cadastro foi feito no Pharma e automaticamente ele subiu para o nosso sistema web. Bom, mas todos eles têm acesso ao financeiro? Não. Quem tem acesso ao financeiro? Quem nós pegarmos e dissermos que tem acesso. Então, esse funcionário 1 aqui foi o nosso implantador, o nosso consultor que criou para você, que é o usuário principal. E depois eu já estava aqui e eu criei para o funcionário 2 um acesso também. E agora contigo eu vou te mostrar como que nós criamos um acesso para o funcionário 3. Vamos lá? Para isso, repetindo, ó, nós vamos em cadastro, usuário, e aí nós caímos aqui na listagem de usuários já criados, e vamos em novo usuário. Aqui no botãozinho no canto direito, novo usuário. Clicando em novo usuário, nós já vamos colocar aqui, ó. Ele vem aqui pelo navegador já o e-mail, mas não fique a isso, tá? Você vem aqui no pessoa, e aqui na pessoa você vai selecionar quem é o funcionário, tá? O João, a Maria, o Thiago, o Pedro, Paulo, quem for. No nosso caso aqui, nós vamos criar um usuário para o funcionário 3, então eu seleciono aqui o funcionário 3. Eu vou dizer que o e-mail dele é funcionário3@drogariateste.com.br. O e-mail pode ser um e-mail com o seu domínio que você já usa na sua farmácia, que esse teu colaborador faz uso, ou se não, um e-mail dele com @gmail, @hotmail, @outlook, o que for, e que ele use para o trabalho. O ideal sempre é ter um domínio próprio da farmácia, enfim, mas se você não tem isso aí, tranquilo, pode usar um Gmail ou o que for. Eu vou criar uma senha aqui para ele. Selecionamos o funcionário, dissemos qual que é o e-mail, que é o login dele, e a senha, que é a senha que ele vai fazer acesso. Aqui embaixo nós temos que definir o que ele vai acessar. Tá? Você vai ver que nós temos aqui nível de acesso, grupo de empresa e empresa. Neste momento, não te preocupe com isso no detalhe, porque nós teremos uma aula que nós vamos falar sobre isso, e só sobre isso com muito detalhe. Mas em linhas gerais, vamos lá. Grupo de empresa. Vamos supor que você tenha a loja 1, a loja 2, a loja XX, seja lá o número de lojas que você tem. E você tem um setor administrativo, onde você tem um setor financeiro, você tem pessoas que cuidam lá de contas a pagar, contas a receber, conferência de caixa, pessoas específicas com essas atividades. Essas pessoas elas não trabalham para uma loja, elas trabalham para a sua empresa, para o teu grupo de lojas, para todas elas. Então elas vão conferir conta a pagar de uma e de outra, vão fazer pagamento da loja 1, da loja 2, de todas elas. Então a gente vai criar o acesso dessa pessoa como grupo de empresa, para que ela tenha acesso a tudo aquilo e ela trabalha fazendo ali como todas, né? Bom, eu quero agora lançar uma conta para a loja 1, agora uma conta para a loja 2. Agora eu quero selecionar as contas da loja 1, 2 e 3 e pagar. Então, com esse acesso, ele vai ser como grupo de empresa. Por outro lado, talvez você tenha quando é empresa, tem as mesmas lojas, tá? Só que agora eu vou botar assim, ó, loja 1, loja 2. E você tem aqui a gerente da loja 1. Mas você não quer que a gerente da loja 1 veja os dados da loja 2 e lance
contas para a loja 2, só da loja dela. E ela vai ver só e exclusivamente a loja dela. Então nós vamos criar como loja. E aí nós vamos definir que ela vai ver lá a loja 1. E se ela precisar ver alguma outra loja, também dá acesso específico à loja. Mas aí o acesso é diferente, o acesso ele é mais restrito. Ela não vai conseguir selecionar contas da loja 1 e 2. Ela vai acessar como loja 1, depois ela vai lá e ela acessa como loja 2. Então você vai usar como empresa quando a pessoa tem que ver só aquela empresa e tem que fazer operações só para aquela empresa. Mas quando é aí um setor administrativo, uma pessoa que cuida do financeiro, então você vai estar cadastrando como grupo de empresa. Esse aqui é só sobrevoamos o assunto, tá? Nós voltaremos nele mais adiante em uma aula específica sobre isso. Agora, para o nosso funcionário 3, eu vou estar criando aqui para o grupo, tá? E aqui no grupo eu tenho mas eu poderia ter mais. Talvez você tivesse diversos grupos dentro da tua estrutura. Mais uma vez, vamos voltar para cá, tá? Eu poderia ter, por exemplo, o grupo ABC, e dentro do grupo ABC eu tenho as drogarias ABC e eu posso ter as drogarias ABC Popular. Então, eu poderia ter 2 grupos de empresas distintos, mas eu vou usar distintos quando eu tiver tudo distinto mesmo, tá? É outro pessoal, é outro canal de produto, é outro canal de cliente, totalmente separado. Então, eu tenho grupos distintos. Não é comum. O mais comum é nós, quando tivermos uma estrutura assim, a gente trabalha com o mesmo cadastro de produtos. Vai ter precificação diferente, mix de produto diferente na loja, mas no mesmo cadastro. Mas aí é a situação conforme você precisar, tá? O mais comum é termos um único grupo. Aqui eu tenho um único grupo, seleciono ele, clico aqui para o ladinho, que é para selecionar, tá? Então aqui ele é os que eu tenho, quando eu jogo para a direita é os selecionados. Então quando eu seleciono, ele já vem aqui para baixo e ele me pede o perfil de acesso. Então dentro do Financeiro Web nós vamos definir o que cada pessoa pode acessar. Perfil de acesso também é uma outra aula, um outro momento que nós vamos falar só sobre isso, mostrar como você edita os perfis que nós já temos criados e entregamos prontos para você. E como é que você cria os teus próprios, definindo o que vai ter de acesso. Aqui, no caso, o funcionário 3, eu vou estar cadastrando como um administrador, ou seja, com poderes gerais, mas eu poderia escolher um auxiliar financeiro, um gestor financeiro ou um BI, e depois nós vamos ver cada um desses, o que é a permissão padrão que você pode fazer depois das suas edições e criar os teus próprios. Coloquei como administrador. Eu só vou salvar aqui, copiar este e-mail para mim depois fazer o login contigo para você ver o acesso com este outro. Então, esse aqui é um trabalho que você vai fazer. Você recebeu o seu acesso, depois você vai conceder acesso a quem você precisar. Então, vou vir aqui, eu vou sair, vou colocar ali o e-mail que nós criamos, vou colocar a senha que nós cadastramos. E aqui já o meu conselho é sempre você combinar com o teu funcionário, ou com o teu sócio, teu investidor, que quando ele recebe o acesso, depois ele já faz ali a alteração da senha. E para alterar a senha, ele vem aqui em funcionário, na setinha, né, o nome dele, alterar senha, ele coloca a senha atual e depois ele troca aqui e coloca a senha nova dele. Tá? E salvou, a senha ela está trocada. E aqui nós vemos já o acesso como funcionário 3. Maravilha, o que eu queria te mostrar nesta primeira aula de acesso ao sistema é isso. Então, o que nós vimos? Recapitulando. Nós vimos como acessar no app.hs.com.br a partir de qualquer computador com acesso à internet, em qualquer lugar do mundo. Que todo usuário no HOS Financeiro ele precisa ser um funcionário cadastrado, então ele está cadastrado no Pharma, ele vai subir e você consegue transformar ele em um usuário, e nós veremos também que eu posso cadastrar direto em cima, tá? Talvez eu tenha um investidor que não precisa ter um cadastro lá no Pharma, nunca foi cadastrado, posso cadastrar direto no financeiro, esse cadastro ele vai descer para o Pharma, ok? Mas não vai ter acesso nenhum lá, e você vai conseguir transformar ele em um usuário. Por que esse usuário aqui em cima ele desce para baixo nessa pessoa configurada? Porque os sistemas eles são totalmente integrados, né? O que eu faço de um lado, ele reflete no outro. O que eu faço no Pharma vai para o financeiro, o que eu faço no financeiro vai lá para o Pharma. Nós vimos como criar um usuário e nós vimos também como acessar com esse usuário novo e como alterar a senha. Sobrevoamos outros assuntos como grupo de empresa, a questão do perfil de acesso, mas tudo isso nós veremos em aulas específicas sobre este assunto. Foi um prazer e eu te espero na próxima aula.